Vamos falar agora de uma informação que o Jamil Chad trouxe na coluna dele hoje no UOL. Tem a ver com o contexto internacional, mas com a eleição aqui no Brasil também. Chanceler do Chile disse o seguinte: fala de Bolsonaro foi gravíssima e afeta relação. Vamos ver sobre o que o Jamil está contando. O governo do Chile vai entregar ao embaixador do Brasil, em Santiago, uma nota de protesto diante das falas do presidente Bolsonaro durante o debate entre os candidatos às eleições de outubro. O UOL apurou que o diplomata brasileiro Paulo Pacheco não vai ser recebido pela chanceler do país sul-americano. A função ficará ao secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores do país, que vai apresentar ao embaixador a queixa formal. Durante o debate, Bolsonaro afirmou: Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs, lá no Chile, para onde está indo o nosso Chile. Em conversa com a reportagem, a chanceler de Boric, Antônia Urrejola, qualificou o ato de Bolsonaro como gravíssimo e parte de uma campanha de desinformação. Antes, num evento público, ela já havia alertado que tal comportamento de Bolsonaro era uma ofensa não apenas ao presidente chileno, mas também ao povo do país sul-americano. O debate foi transmitido para vários países, inclusive na rede Aliança Internacional, uma parceria firmada lá do grupo Bandeirantes, principalmente os países latinos. E mais um caso de desinformação, não é, Sakamoto? Agora afetando relações aí com o Chile. E o melhor de tudo é que a nossa Constituição, a Constituição brasileira, ela prevê, né, que os mandatários, as pessoas que estejam à frente do país, promovam a harmonia entre os povos, a harmonia internacional, a paz entre os países, né? E o que a gente tem desde o início do atual mandato é um presidente da República que promove o que? A discordância, promove a beligerância, promove o descontentamento, promove o desequilíbrio, que tem impactos políticos, são países que convivem na mesma região que a gente, têm os mesmos interesses, têm a mesma formação histórica, mas também tem impactos econômicos, né? São países com os quais a gente tem um intenso comércio e que fazem com que empregos sejam gerados no Brasil e empregos sejam gerados lá. Essa paz não é apenas para evitar guerra, mas é também para trazer o desenvolvimento econômico comum na região aqui na nossa América Latina. Infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro, ele não tenta integrar os povos, ele não tenta convencer através do diálogo, está insatisfeito com alguma coisa de algum outro país, vamos conversar através do diálogo, como melhorar, garantir um ambiente de diálogo, de trocas nesse processo. Não, o que ele faz é a guerra. Ele fica citando o quê? Ele cita a Colômbia, ele cita a Argentina, ele cita o Chile, né, como exemplos de países que o Brasil se transformará caso a esquerda volte ao poder. Para ser sincero e bem honesto, seria ótimo que o Brasil tivesse indicadores, os níveis de desenvolvimento humano de qualquer um desses três países. A Argentina, por mais com a quebradeira, com a crise que está lá, gente, tem um nível de alfabetização maior do que o nosso, tem um nível de alimentação e de fome menor do que o nosso, tem um nível de letramento, tem mais livraria, sabe, tem mais biblioteca, tem mais área verde, ou seja, a qualidade de vida é melhor, sendo que aqui, o nosso incrível país, um dos maiores países do mundo, a gente tem que aguentar um presidente que, ao invés de procurar esse desenvolvimento comum para melhorar a nossa situação, que é ruim em comparação a muitos outros, não é tão ruim quanto na Venezuela ou na Bolívia, mas esses países que ele vive citando, né, tem uma situação social melhor. Ao invés disso, o presidente apela. E depois perguntam por que ele é visto como um pária entre as nações. Pois é, parece que esse é um discurso alinhado. Também falei lá com o ex-ministro Ricardo Salles, né, e ele atacou muito alguns países aqui da América Latina, não é, comparando o PT, a volta do PT vai nos igualar, e aí citou alguns países. Felipe, parece ser uma estratégia utilizada para convencer uma base ali, uma parte do eleitorado. Não, desculpa, o Felipe está mudo. Agora vai. Pronto. Desculpa, gente. Diego, sabe como é? Esse horário, a criançada vai chegando da escola e aí eu coloco em mudo para não atrapalhar aqui nossa conversa. Vocês me desculpem. Não tem problema. Mas é isso. É interessante, eu me recordo que o primeiro ato que gerou algum tipo de divisão na base do Bolsonaro, que o elegeu em 18, foi justamente quando ele tentou
indicar seu filho para a embaixada nos Estados Unidos. Isso lá em 2019, em julho aproximadamente 19, quando a gente viu pela primeira vez algum tipo de desgosto ali da base do Bolsonaro, não essa mais radical, né, mas a que tinha votado nele, mais de centro, que tinha votado contra o PT. E esses assuntos internacionais, eles estão na pauta. Eu acho que é importante a gente lembrar que o ex-presidente Lula chamou atenção para isso, né, tanto na entrevista do Jornal Nacional como no debate. Ele fez questão de enfatizar a questão, o Brasil como um país que era respeitado, né, na época dele, coisa do tipo, e que ele, então, teria como objetivo retomar, né, colocar o Brasil de novo no mapa do mundo de maneira positiva. O Bolsonaro, por outro lado, se defende, dizendo que faz essas medidas para defender o país acima de qualquer coisa. Ou seja, o Brasil é um país que está conectado com a agenda mundial, né? O Brasil não é uma economia fechada, como algumas pessoas até às vezes gostam de sugerir, mas é uma economia aberta, que depende dessas relações comerciais, e é claro que a posição do chefe de Estado repercute, positivo ou negativamente, a depender né, de como ela reverbera aí para fora. Em ano eleitoral, os presidentes, não só no Brasil, no mundo inteiro, tendem a falar mais para dentro do que para fora. Mas é claro que isso tem efeito. Eu vou lembrar para quem está nos assistindo que em 2002, na véspera da eleição, houve uma especulação financeira enorme para tentar, de alguma maneira, inviabilizar ou gerar temor, né, medo sobre a eleição do Lula naquela época. Ou seja, os mercados também operam nesse sentido, os mercados também têm interesses, e esse posicionamento, né, do presidente para dentro, dos mercados também em relação às suas preferências políticas, elas hoje afetam esse conjunto né, de matrizes, de variáveis, que não necessariamente apenas as preferências dos eleitores. Então é muito importante ter isso em mente, ter essa visão de que o Brasil não é um país fechado e que a maneira como o presidente se comporta acaba afetando essa relação com o público de fora.